a gente conversa com muitos pastores de várias uniões, dentro da América do Sul depende muito da união, mas uma coisa que é velado, né? Existe sim a pressão. E como essa pressão funciona? Funciona a partir do momento da felicitação, da parabenização, do brinde, do presente para aquele que alcançou a meta. E que meta é essa? É batismo. Então imagina aí, o camarada, às vezes o departamental, ele pega um relatório lá, é bonito, e ele diz assim, olha, tá vendo aqui, gente, temos que ver alguma coisa que está acontecendo aqui, porque das, 1000 igrejas que temos na associação, temos 300 igrejas aqui que não batizou ninguém. Alguma coisa está acontecendo, é o pecado de Acã. Então, eles vão utilizar ali de analogias, pegando o texto bíblico fora do contexto, usando aplicações, contando histórias, fazendo alegoria, para que o pastor se sinta convencido de que ele tem algum problema no trabalho dele. E se a igreja não batizou, tem algum problema com o trabalho dele. E se tem algum problema com o trabalho dele, ele vai até a igreja também colocar pressão, porque, vocês, igreja, não vai fazer eu levar essa pressão não do cara lá, porque eu estou trabalhando, vocês também têm que trabalhar. Então, porque o batismo deixou de ser uma obra do Espírito Santo e tem que ser algo forçado para que aconteça, para que entre dentro de um período, porque ainda tem essa questão do período. Então, se for Semana Santa, há um estrelato de quem batizou muito no mês que tem a Semana Santa. Há um estrelato em quem batizou muito no período que é chamado o batismo da primavera, que é no mês de setembro. Então, você tem essa pressão em relação a isso. Então, é muito comum, você vai perceber colegas que são pastores hoje e que permanecem lá, que sofrem de ansiedade, que sofrem psicologicamente por causa dessas pressões. E ele começa a se questionar até mesmo, oh Deus, o que é que está acontecendo? Porque ele entende que se ele não alcança essas metas, ele vai ter um problema. Eu, particularmente, nunca tive problema com isso, porque, felizmente, eu sempre alcancei, eu sempre entreguei aquilo que a instituição queria. Então, porque essas pressões, elas é desde batismo, né, há coisas menores, como participação de determinado projeto, participação de determinado evento, se você levou só 10 pessoas, 20, 30, se seu distrito conseguiu levar clubes para um campuri. Então, tudo isso aí entra no ciclo das metas. E aí você também tem a principal meta, né, vamos assim dizer, que é batismo e dízimo. E por que não oferta? Oferta também pode até dizer ali de forma bem superficial, mas por que mais dízimo? Porque basicamente dentro da instituição você tem uma divisão que Ellen White coloca do uso do dízimo para o cuidado do ministério pastoral, e a oferta é utilizado ali para a igreja local, e a associação, cada união, no caso, ela acaba usando essa oferta, onde o percentual maior sempre fica para a igreja local, mas o dízimo fica todo para a instituição. Então a instituição dá uma prioridade para essa questão do dízimo por causa dessa questão. Porque tem a questão de manter o status quo, tem a pressão de manter os benefícios do Ministério Pastoral, de manter a organização movimentando igual uma empresa normal. Só que, claro, a linguagem é muito bonita, usa-se a Bíblia, usa-se discurso espiritual, usa-se texto de Ellen White para poder tentar fazer tudo aquilo ali. Então imagina, se o mesmo relatório que tem para a igreja, diz assim, quantas igrejas não batizaram, e tem que ver qual é o problema, o que está acontecendo, e aí, pastorzão, você está fazendo um pequeno grupo com essa igreja, e aí, pastorzão, esse pessoal está dando um estudo bíblico, você também dá estudo bíblico, você dá exemplo, então tem sempre esse discurso. E com relação ao dízimo, também tem o mesmo relatório, então vamos supor, ele pega ali, olha, tá vendo aqui, comparando com o ano passado, nesse mesmo período você tinha, seu distrito tinha conseguido X valor, e de repente esse ano diminuiu 5%. Que é isso? O que é que está acontecendo? O pessoal largou de dizimar? Não, tem que fazer um sermão na área da mordomia, tem que fazer um sermão para as finanças, tem que ver. Quer que eu vá lá na sua igreja, no seu distrito, vamos fazer um congresso de finanças, de fidelidade, que aí no caso fidelidade na igreja adventista se tornou sinônimo de dízimo e oferta. Então fidelidade, mordomia são palavras intercambiáveis para dizer dízimo e oferta. Então você tem toda essa pressão em cima, só que é embelezado com discurso. Então você tem uma manipulação em massa.
tanto da igreja local e de uma boa quantidade dos pastores, porque alguns pastores, por mais que não acreditem ou não aceitem esse tipo de discurso, mas eles cedem à pressão porque ele também vai ser pressionado, o camarada também vai apertar ele. E tem a questão do status quo dentro do ministério pastoral. Pô, aqui está o camarada que foi premiado porque ele alcançou a meta dela. Ô, parabéns, o distrito tal, tem feito um excelente trabalho. Ô, pastorzão, vem aqui na frente contar o que é que você está fazendo para dar certo lá no seu distrito. O que é que você tem feito e etc. E aí o pastor vai dizer, não, eu tenho feito os projetos da União, eu tenho feito os projetos da associação, temos uma equipe maravilhosa de distrital de mordomia. Então, tudo isso é um procedimento onde ele vai colocando o pastor ou para se sentir mal, ou para se sentir melhor, ou para se sentir mais importante ou menos importante, ou para alcançar uma meta, para receber um benefício. Tudo isso aí acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, é um celular que é prometido, é um iPhone que é prometido, é um benefício que é prometido, é sempre um brinde que é prometido caso ele alcance a meta. Cada união, cada associação, ele acaba gerindo um pouco diferente, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas o esquema é o mesmo. Como é que funciona esse sistema de benefício, né, para os pastores adventistas na América do Sul? Que no caso vai ser especificamente na América do Sul. Então, primeiro você tem aquilo que é a base salarial. Então, você tem um teto salarial dentro da América do Sul. E cada pastor, dependendo do período que ele estiver, dependendo se ele tem amizade com departamentais, ou se ele alcançou as metas, ele vai aumentando esse teto salarial. Ou seja, imagine que você tem um teto salarial de 5 mil, e vai aumentando. Com certeza eu não sei dizer agora, mas com certeza está mais de 5 mil reais, mas você tem um percentual que você vai aumentando. Então, às vezes, você já entra começando com 70% ou com 60%, e ano após ano você vai aumentando aqueles percentuais, dependendo das condições daquela associação, dependendo se você tem amizade com os superiores, ou se você faz um bom trabalho, tem tudo isso, ele vai aumentando ano após ano, até chegar, se eu não me estou enganado, o pastor distrital ele pode chegar até a 106% do teto salarial. O presidente ele chega até 112%. Então você vai receber esse percentual. Então primeiro você tem essa base salarial. Depois você tem o que a gente chama que é a previdência privada. Então existe um plano de aposentadoria privado, onde a igreja faz depósitos mensalmente. Então ela põe um valor bom, muito bom, em termos de valores para qualquer empresa. Então ela coloca como se você estivesse pagando o teto máximo aí do INSS. E também, além disso, tem também a previdência do INSS, a previdência do governo, que paga também o valor mais alto ali, a alíquota mais alta, para poder o pastor, quando ele aposentar, ele poder também receber esse valor mais alto que tiver no momento. Então, além da subsistência, no caso, essa base salarial, além desse benefício da aposentadoria, o benefício da aposentadoria são coisas que são obrigatórias. Você tem que aceitar isso, você não pode receber e tentar manejar esse dinheiro. Você poderia, na época, até fazer um manejo desse valor quando você já tivesse completado 15 anos, no caso, de ministério, e você quisesse fazer um saque desse valor, dessa previdência privada que a igreja paga, quando eu digo previdência privada, é a própria igreja que administra essa instituição que cuida dessa previdência privada. Então, basicamente, tudo está vinculado, tudo está bem amarrado dentro da própria instituição. Então, você pode sacar esse dinheiro se for para comprar uma casa, algo do tipo assim. Fora esses benefícios que não chegam até a mão do pastor, no caso que é a previdência, mas o salário sim, você também tem o auxílio da manutenção do veículo. Então, isso depende muito de associação para associação. Tem associações que vão ser R$ 1.500, R$ 2.000, só de auxílio da manutenção do carro. Então, no caso, isso pode servir para pagar uma parcela de um carro, combustível, consertar, ou às vezes geralmente o pastor ele não dá conta de gastar tudo. Então, o que ele faz? Ele dá notas ele dá notas a mais, como se ele tivesse gastado tudo, para que
isso não possa ser deduzido para o imposto de renda e ele consiga, então, gastar o dinheiro todo da maneira como ele quiser. Então tem isso. Ele tem um auxílio de despesa de telefone, no caso onde ele pode utilizar um plano de celular, internet domiciliar, então ele tem um valor geralmente para isso, um valor que geralmente cobre as despesas tranquilas dos telefones, da família e da internet para ele conseguir trabalhar em casa de forma tranquila. E depois você começa a ter ali também alguns outros benefícios que incluem, por exemplo, a conta de água. Você tem benefícios que não está incluso ali para você visualizar mensalmente, mas que está disponível. Então você tem um bom plano de saúde, você tem benefícios relacionados a saúde dental, a saúde das vistas, você precisar fazer uma cirurgia, algo do tipo, sempre do melhor. Geralmente sempre é do melhor. O pastor geralmente ele tem problemas de utilizar o plano quando é uma cirurgia muito específica, uma questão muito especial para ele conseguir o benefício do plano. Geralmente ele tem que enviar um documento para a divisão ver se aprova, enfim, e assim por diante. Então, mensalmente ele vai receber esses valores aí. Então, no caso, o que acontece? O pastor ele recebe o valor no início do mês e ele recebe um outro valor no meio do mês. O que é esse valor no meio do mês? São esses comprovantes que ele deu do combustível. Esses comprovantes que ele usou combustível, guardou, ou ele pegou notas de combustível. Sonegando imposto, essa é a palavra certa, né? Ele pegou ali notas específicas para poder colocar ali para cobrir o valor que ele nem sabe com que ele gastou aquele dinheiro do auxílio para o combustível. Também se ele fez imagina, ele comprou um óculos e a instituição ela paga 75% ou 50% do valor. Se os filhos estudam dentro da instituição adventista, a associação ela paga 75% desse valor. Se ele estuda numa instituição que não é adventista, mas é privada, a associação, a união, ela vai bancar 50% desse valor. Então tem esses valores que estão inclusos e ele vai ser reembolsado geralmente no dia 15. Então tem isso. Além disso, você tem também o auxílio para moradia, onde é a associação que paga a sua moradia, né? É a associação que paga o aluguel da sua casa, ou alguns pastores que geralmente, o que eles fazem? Eles compram às vezes uma casa e alugam a sua casa no teto limite daquilo que a associação está disponível para pagar, para ele mesmo alugar a casa dele, morar na casa dele, a associação pagar para ele, né? Então tem essas maracutaia também que às vezes acontece dentro da instituição em relação a esse assunto. E então, respondendo de forma concreta, o pastor ele tem medo de perder esses benefícios, né? Para onde ele vai, já que o diploma dele não serve para outros lugares, já que o bacharel em teologia ele só serve para a igreja adventista. Se ele chegar num seminário, numa escola de uma outra confissão religiosa, ele vai ter dificuldade de poder estar ali. Às vezes ele nem tem competência suficiente também para poder ensinar nessas escolas que são acadêmicas, vamos assim dizer, quando se trata do assunto religioso, da religião de um modo geral. Então, basicamente, acho que é o maior medo do pastor, é perder esse osso, né? Então, ele vai ver as coisas erradas, é um meio muito corporativista, então você vai ver o pastor reclamando com outro pastor, mas dificilmente um pastor reclamando com um irmão da igreja. Ou se ele reclamar com o irmão da igreja, depois ele vai e volta e diz, por que você não sai? Não sai porque tem erro em todo lugar e etc, etc. Mas se fosse a corrupção numa universal, a gente ia dizer com muito orgulho, tá vendo lá, aquele povo falso não tem a verdade. Então, geralmente o adventista ele utiliza essa linguagem, mas quando é do lado do adventista, ele permanece ali até o final, de forma alguma. Deus no final vai julgar esse pessoal aí que está não administrando, ou roubando, ou desviando, ou usufruindo além daquilo que não lhe é permitido fazer. Então aí vai uma questão de consciência e muitos têm o sustento da família. Então eles não querem voltar, às vezes, para a cidade dele ou voltar para a vida anterior dele, sendo que a igreja adventista ela proporciona status, ela proporciona conforto, né, para um estilo de vida onde ele vai ser considerado classe média alta,
coisa que em outras empresas ele não vai conseguir estar recebendo ou utilizando desse meio, desses status que a igreja proporciona. Tem um assunto que geralmente serve de curiosidade, é se o pastor, na América do Sul, ele tem que devolver o dízimo de forma obrigatória, assinando um documento, ou seja, ele não devolve o dízimo, ele se retira o dízimo, é descontado o dízimo já direto da conta dele. Muitos pastores acham isso uma maravilha, porque eles não têm estrutura mental para conseguir devolver ali os 10% daquilo que ele recebe do salário dele. Então tem isso aí. E você assina um documento, geralmente quando você entra, informando que você está autorizando a igreja a descontar esse valor também mensalmente. Bem, agora quantas igrejas o pastor adventista ele vai estar pastoreando? Isso depende muito das finanças. Por quê? Se imaginei que uma despesa padrão de um pastor com um filho seja em torno aí de 30 mil reais. Então, o distrito ele tem que ter recurso suficiente para conseguir manter um pastor dentro do distrito. Se for o que eles chamam de distrito de Projeto Esperança, ou distrito que não tem condições suficientes para isso, mas há uma necessidade de haver uma divisão de distritos, então geralmente pega um distrito que tem um superávit maior, que já consegue se manter e ainda sobra. Então eles pegam esses distritos que têm esse valor muito mais alto para poder ajudar a manter distritos que estão abrindo ainda, que não têm ainda condições financeiras suficientes para se autossustentar. Então geralmente isso depende muito. Então imagina se você está em São Paulo e você tem três igrejas, mas são 3 igrejas cheias de pessoas que trabalham, que têm seu salário, que devolvem o dízimo de forma regular, então eles têm recurso suficiente. Se você vai para o norte, onde às vezes ou o norte ou o nordeste, onde já tem uma questão de viver da terra, e depende muito do clima, do tempo, do ano, você tem uma oscilação maior dos valores que vai estar entrando no caixa da igreja e também de dízimo. Então isso acaba variando. Então imagina aí, um pastor no norte e nordeste, ele pode pegar 20 igrejas, 16 igrejas, 17 igrejas. E quando eu digo igrejas, é entre igrejas e grupos, né? Juntando tudo, isso aí, esse montante. E quando você vai para lugares onde tem uma condição melhor financeira, você vai ver pastores com 5 igrejas, 4 igrejas, 3 igrejas, 1 igreja. Então isso depende muito dos valores financeiros que aquele distrito tem capacidade, né? Olha, a maneira como um pastor se vê, você tem alguns grupos, né? Então, você tem um grupo daqueles que não se veem longe do ministério pastoral. Então, o que eles entendem por chamado mesmo, não, que é isso que eu quero para a minha vida. Mas esse chamado, ele é extremamente chamado porque a igreja, ela paga muito bem. E quando eu digo paga muito bem, é quando você envolve muitos benefícios que valem a pena se manter como pastor adventista. Então, geralmente, você tem esse grupo daqueles que, não, eu vou jubilar, eu vou aposentar aqui, é o que eu vou fazer para minha vida, vou aguentar o que tiver de aguentar, mas vou continuar aqui. Então, você tem esse grupo. Você tem um grupo dos que vão resmungar, ou vão dizer que está errado, que o sistema está errado, ou que tem alguma crença, doutrina errada, mas ele não vai largar, porque aquilo ali para ele é o sustento da família dele, e ele não pode abrir mão daquilo, porque ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele. Ele entende que ele não tem capacidade para continuar, para poder realizar outras atividades. E você tem aquele outro grupo que acha que está saindo da instituição e imagina que vai conseguir viver bem longe da instituição. Então ele pensa dessa forma, que ele vai conseguir viver bem. E de repente ele tem essa represália também, tanto da igreja local quanto da comunidade pastoral, porque sempre fica aquela interrogação: saiu por quê? Ou adulterou ou roubou. Geralmente são essas duas questões. E aí tem aquele outro grupo, o grupo daqueles que saem sabendo, consciente, que existe vida fora da instituição, que Deus pode abençoar a usar a vida desse pastor que tem dom de pastoreio de forma voluntária, fora da instituição, fora até mesmo da igreja local, fora até mesmo da igreja adventista. Ele entende que Deus ele concede os dons não
porque ele pertence à igreja adventista, mas porque Deus é soberano, doador de todas as coisas e concede o Espírito Santo para aqueles que nele creem. E dessa forma ele consegue usar os seus dons fora. Então ele tem perspectiva de crescimento, ele tem perspectiva de continuar usando esses dons que Deus concedeu a ele para continuar servindo a causa do Evangelho, não especificamente a causa da igreja.